Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos ver aí, vamos entrar. Nós vamos aqui com mais uma live da Total Help, né? Com mais uma convidada da gente. Em alguns minutinhos, né? A gente vai estar aí com a nossa convidada especial. Então vamos convidar, não vamos esquecer, convidar os amigos, mandar aquele aviãozinho, né? Lembrando que, pessoal, se você está com uma petição de casamento, tá? Junto com a imigração, tá tendo problemas, avisa os amigos aí para assistir essa live, porque eu acho que vai ser super importante. Tem várias dicas aí de soluções para muitas coisas que o pessoal pensa que não dá para resolver, né? Então vamos começar a nossa live avisando amigos, parentes, live de imigração, junto aqui com a Total Help. E uma das nossas advogadas, doutora Tatiane Silva, ela vai estar falando com a gente hoje sobre, né, petições de casamento e seus problemas, né? Então a gente já vai entrar aí com ela em alguns segundinhos. Ó, ela já está aqui presente. Vamos avisar os amigos, pessoal. Vamos lá. Isso é importantíssimo. São informações que vêm aí que, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo já. Não vamos nem perder tempo. Então, não esquece, vamos avisar os amigos, petição de casamento, quem está na dúvida aí, ó, chama os amigos, porque hoje vai ter novidade. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Regiane, tudo bem? E você? Tudo ótimo, graças a Deus, que bom, que bom. E pessoal, estamos aqui, né, com a nossa advogada Tatiane Silva e a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre petição de casamento. Não é isso, Tatiane? Isso mesmo, vamos falar um pouquinho da petição de casamento, os tipos diferentes e como as pessoas podem se beneficiar por essas petições. Que ótimo, que ótimo. Então, pessoal, a gente tem aqui várias perguntas já sendo feitas, como a gente havia anunciado antes, né? Então, a gente vai continuar aqui tentando responder as perguntas de vocês. Vamos ver lá. Obrigada, Regiane, por estar participando. Obrigada aí, Eduardo, né? Gente, a gente tem aí, ó, Jorge também, Lojano. Pessoal, convida os amigos, vamos participar, vamos tirar as dúvidas, né? Hoje é aproveitar para isso. Então, a gente não vai perder tempo, a gente já vai aqui fazendo perguntas. Então, vamos lá. Petição de casamento. Tem diferença quem casa com residente ou com cidadão? Tem bastante diferença. A pessoa que casa com um cidadão americano, ela é considerada um familiar imediato. Então, por ser um familiar imediato, ela tem vários benefícios que o familiar não imediato não tem. Como, por exemplo, a pessoa que entra com um visto, né, entra legalmente e se casa com um cidadão, mesmo estando fora de status, pode fazer o ajuste de status aqui nos Estados Unidos. Não tem que fazer perdão, não tem que fazer nenhum outro processo. Já a pessoa que se casa com um residente, se quando ela está pronta para enviar a petição, ela já está fora de status, ela tem que fazer um perdão. Então, essa é uma das grandes diferenças de se casar com um residente versus um cidadão. Legal. Pessoal, então vamos separar aí direitinho. A petição com residente, petição com cidadão, né? Vamos falar um pouquinho da petição com cidadão, que a gente sabe que é a prioridade, não é isso? Isso, vamos lá. Ok. Petição com cidadão. Quanto tempo está tomando mais ou menos agora? Elas estão movendo bem rápido. Então, para os casos que a gente manda, quando a pessoa se casa com cidadão, a gente pode mandar junto a petição familiar, a petição de residência, a permissão de trabalho, e se a pessoa também quiser uma permissão de viagens, né? Eles estão movendo bem rápido, está demorando aproximadamente 6 a 8 meses para a pessoa ser chamada para uma entrevista. E depois dessa entrevista é quando a residência é aprovada. Então, eu diria de 6 a 8 meses agora, aproximadamente. Legal. Então, ó, de 6 a 8 meses para o pessoal que casa com um cidadão americano. Obrigada aí, ó, Jéssica aplaudindo. Exatamente, Jéssica, informação super importante aqui hoje, né? Gente, vamos tentar sermos cordiais, né? Entendendo que nós temos uma advogada aqui dando o tempo dela, como todo mundo sabe, consulta com o advogado, gente, se paga. E essas consultas são caras. Mínimo você vê aí cobrar no mínimo $100. Ela está dedicando aqui
1 hora dela para estar respondendo perguntas. Então vamos ser, né, cordiais, vamos ser amigos, estamos aqui para ajudar a comunidade. Como vocês só sabem, a pessoa, né, a advogada poderia muito bem estar cobrando a consulta e ela está dando o tempinho dela aqui. Então vamos respeitar, né, vamos tentar fazer o melhor pela nossa comunidade. E voltando aqui, né, no que a Tatiane, a advogada hoje aqui está nos informando, o tempo então está sendo rápido se for cidadão americano, não é isso? Isso mesmo. Legal. E aí, e se for agora um residente, como é que funcionaria? Para a pessoa que é casada com um residente e que ainda está com o I-94 válido, então, por exemplo, né, o que acontece muito, a pessoa entra com visto de turista, por exemplo, está com o I-94 válido, geralmente eles dão por 6 meses, e durante esses 6 meses a pessoa conhece um residente, apaixona e, né, quer casar. Desde que esse I-94 ainda esteja em dia, não esteja expirado, vencido, né, eu pensei aqui em inglês, não seja vencido, a pessoa pode aplicar para a residência se o visto estiver disponível para essa pessoa. Que a gente tem que checar o que se chama, é um pouco complicado, mas é uma tabela da imigração para checar se o visto está disponível ou não. Nos últimos 2 anos e meio, o visto está sempre disponível, mas a gente tem que checar, manda a aplicação juntamente com o Green Card, se o visto está disponível, e agora está demorando um pouquinho mais, está demorando de 1 ano a 1 ano e meio para a pessoa que é casada com um residente. Legal. Então, pessoal, olha meu sino voltando aí, ó. Importante a informação. Obrigada aí, Cacá. Obrigada, pessoal, por participar. Lembra, vamos chamar os amigos, vamos fazer esse favor, né? Porque as informações aqui estão sendo gratuitas. Então, vale a pena avisar os amigos com uma live tão importante quanto essa, viu? Então, se a pessoa se casar com um residente, toma um pouquinho mais de tempo. E aí você mencionou que a pessoa tem que estar dentro do status. Correto? Exato. Está em status e não pode ter trabalhado ilegalmente. Isso é uma outra coisa que não existe nem perdão para isso. Então tem que prestar atenção, porque se a pessoa é casada com um cidadão, é perdoado automático, se a pessoa trabalha sem status. Se é casada com um residente, não tem perdão. Então não pode fazer a residência aqui nos Estados Unidos. Thaís dizendo, bom saber, realmente, pessoal, olha aí, a informação é bem importante, porque se for casado com um residente, olha a diferença aí. Então tem que tomar o máximo de cuidado, né? A gente tem aí outra pessoa, Saldanha, dando um aplausozinho. Pessoal, obrigada pelo suporte, viu? Isso ajuda bastante, até porque, novamente, né? A gente está trazendo uma super profissional, né? Com bastante experiência para estar aqui dedicando esse tempinho para a gente. Então, vamos apreciar esse tempo, né? Vamos ser gratos ao tempo das pessoas. Então, ó, residente, vou bater na tecla de novo, né? Residente, a pessoa tem que estar legal. E se a pessoa está ilegal, o que acontece aí? Se a pessoa está ilegal e está se casando com um residente, a pessoa vai ter que fazer um perdão, que perdoaria essa estadia ilegal da pessoa aqui nos Estados Unidos. Como que funciona esse perdão? A pessoa, para ela poder aplicar para residência aqui nos Estados Unidos, ela tem que estar em status, né? Como a gente acabou de falar. Se ela não está, ela tem que fazer um perdão, chama I-601A. É um processo um pouquinho longo agora, mas é viável, eu faço muito desses processos. A gente envia primeiro a petição familiar, que é a petição do esposo ou esposa residente para o esposo imigrante. Uma vez que essa petição for aprovada, a gente envia a petição de perdão, que tem que provar dificuldade para o esposo residente, se a esposa tiver que ir embora, voltar para o país. E uma vez que isso é aprovado, o caso é enviado para a embaixada no Brasil, o imigrante sai para a entrevista, vai na entrevista fora e quando voltar, já volta como residente. Então, ele teria que ir na entrevista no Brasil. Legal. Olha aí, pessoal. Então, se for residente, né, na verdade, se você está casando com um residente não cidadão e você está fora do status, saiba que você vai ter que fazer o seu ajuste de status no Brasil, no país de origem, na verdade, né? Correto, correto. Olha aí a grande diferença. E se tivesse casado com um cidadão americano, não precisaria disso. Mesmo que estiver fora de status, eu sempre falo para as pessoas, 30 dias, 30 anos ou 300 anos, o ajuste de status é feito aqui nos Estados Unidos, sem precisar de perdão, sem precisar de viajar para entrevista. Olha aí, esse daí recebe um quilozinho.
É informação super importante, porque eu acho que essas pequenas diferenças são grandes diferenças, né? O pessoal, às vezes, se apaixona, casa, aí depois de casar é que pergunta, posso entrar com papel? E aí descobre que vai ser um processo totalmente diferente, que já estava aqui, né, sem documentação, então vai ser um pouquinho diferente. Pessoal, antes de você casar, acho que vale a pena, de repente, pagar uma consultinha com um advogado. Vocês podem ligar, né, para a advogada nossa aqui, a Tatiane Silva. Ela vai ficar dando aqui a informação dela, como eu sempre falo, é mais do que merecido, por isso eu falo, vamos ser gratos pelo tempo, né, que os profissionais vêm aqui servir vocês, né, porque na realidade estamos ajudando a comunidade fazendo isso. Então, se você quiser marcar uma consulta antes de casar, para você não se dar conta que o erro já aconteceu, faz isso, né, com um profissional, né, para que não haja esse problema antes. Então, voltando aqui agora nas perguntas, falamos do perdão. E o que é o I-864? Que o pessoal está aqui perguntando, eu estou recebendo no meu celular. O que é o I-864? O I-864 em inglês se chama o Affidavit of Support, né? Que toda petição familiar tem esse Affidavit of Support. O que é esse Affidavit of Support? Quando o cidadão ou o residente está fazendo uma petição para a esposa, nesse caso, ou o esposo, ele tem que provar para a imigração que ele vai ser responsável por essa pessoa financeiramente. A gente tem que mandar, dependendo do tamanho da casa da pessoa, ou seja, tamanho da quantidade de pessoas na casa, filhos, menores de idade, dependentes nos táxis, a gente tem que ver o número de pessoas para poder saber quanto que esse esposo, residente ou cidadão tem que fazer por ano para poder ser o peticionário da esposa ou esposo. Se esse peticionário não fizer o suficiente, aí ele tem que conseguir o que a gente chama de co-sponsor, que é como um fiador, né? Que também, dependendo do tamanho da família desse fiador, vai poder servir para ajudar a pessoa a concluir o caso do green card. E hoje, esse fiador, quanto que o cidadão americano ou residente tem que provar para que não tenha que usar esse fiador? Então, depende do tamanho da família. Muitos dos meus casos, eles não têm filhos, o residente ou o cidadão não tem filho e não tem nenhum dependente nos seus impostos. Se esse for o caso, é quase $23 mil por ano, é 22.800 e pouco, quase 23 mil. Se a pessoa tiver filhos menores de idade, ou se eles tiverem algum dependente nos impostos, às vezes a pessoa bota a mãe, o pai, no imposto de renda, aí o número varia, vai aumentando de acordo com o número de pessoas na casa, mas o mínimo são 23 mil. Legal, olha aí, pessoal. E só para vocês saberem, avisem que eu estou recebendo aqui, eu já vou aproveitar e tirar a casquinha da nossa advogada aqui hoje. Gente, tópico quentíssimo, não sei se vocês viram, saiu sobre informação sobre o DACA. Então, se vocês têm amigos ou amigas que aplicaram para o DACA, olha, tem novidades aí, eu vou aproveitar, tirar uma casquinha dela, porque ela vai fazer um comentário. Fica aqui com a gente até o finalzinho, convida os amigos de vocês, a gente vai estar comentando aí, né, nessa notícia aí sobre o DACA, em alguns minutinhos. Mas antes, a gente vai deixar tudo claro, né, sobre a petição de casamento primeiro. A G está dizendo, já sou sponsor, posso ser sponsor de outra pessoa? Acho que é isso, né? Boa pergunta. Pode sim, mas essa pessoa que você já é um sponsor, a não ser que ela já seja cidadão americano ou a cidadã americana, ela vai contar no número de pessoas na sua casa. Então, a gente tem que contar ela para avaliar quanto que você tem que fazer para poder ser um sponsor de uma pessoa, mas não tem limite. Desde que você ganhe o suficiente, você pode ser sponsor de quantas pessoas você quiser. Olha aí, é só fazer uma boa grana, viu, pessoal? Então dá. Se você tiver uma boa grana e um bom tax, né? Um income tax bom, né? Que tem aí o suficiente para provar. Olha aí, ó, entendi, obrigada. Obrigada pela pergunta aí. E legal você falar isso também do income tax, porque muitas vezes a pessoa ganha bem, mas não prova no tax, porque tem um monte de retiradas ou de gastos, né, de custos, e às vezes eu vejo meu cliente ganha, sei lá, $100 mil, que seria mais que suficiente, mas depois dos custos ganha 10 mil, por exemplo. Então, não pode ser co-sponsor, então tem que ficar de olho nisso também. Olha aí, pessoal.
A gente puxou a perguntinha aqui do 864, porque tem sempre essas perguntas e é outro problema também, que o pessoal casa, depois de casar eles acham que tem toda a documentação, aí descobre, né, que aconteceu alguma coisa, que você não tem o suficiente, aí tem que correr atrás, né, de um fiador. Então, assim, é super importante. A Cacá aqui está mencionando, declaro taxas com meu marido, mas quero ser sponsor sem precisar de renda dele. É possível? É possível se você fizer suficiente. Na verdade, o co-sponsor, ele tem que fazer suficiente ele mesmo. Vamos supor, se você não faz suficiente, mas juntamente com seu esposo você faz, ele vai ter que também assinar uma aplicação separada, que é um contrato entre você e ele, falando que ele está de acordo em usar o income dele também. Mas se você sozinha fizer suficiente, você não precisa dele para ele assinar nada. Seria só com o seu income. Olha aí, pessoal, informação super importante, detalhada sobre o I-864, que é a parte financeira, né, nesse caso, do aplicante, né, que seria essa aplicação. Agora, aproveitando que a gente estava falando de filhos, eu tenho perguntas aqui, tem pessoas perguntando, os filhos podem ser incluídos na petição? Aí a gente está falando da petição, acho que com cidadão e com residente. Me perguntaram aqui como residente, cidadão, mas vamos aproveitar e esclarecer para os dois, né? Ok, essa é uma das leis que não fazem muito sentido, mas é assim. Se for com cidadão, não pode ser incluído. Cada filho, cada criança, cada beneficiário tem que ter a sua própria petição e o seu caso separado. Se for com residente, sim. Então, vai depender... Essa é uma das vantagens, né, de casar com residente, nesse caso, que pode estar incluído se forem filhos menores de idade, desde que o casamento tenha acontecido antes da criança se tornar maior com 18 anos. Então, se o casamento, a mãe ou o pai se casou com um residente ou cidadão antes da criança cumprir 18 anos, a criança pode ser incluída, se for no caso de cidadão, cada uma com seu caso separado, se for no caso de residente, ela pode estar incluída na mesma petição. Olha que interessante, então o residente aí leva vantagem? Eu não entendo a razão dessa lei. Vou bater o sino nessa daí, porque para a gente poder entender de novo, viu, pessoal? Então, casamento com residente, os filhos entram, né? Jéssica, obrigada aí, ó, live top da gente, obrigada pelo suporte. Então, se for casado com residente, os filhos entram juntos na aplicação. Se for com cidadão, aplicação separada. Sim, cada um tem que pagar a sua taxa separada. Aí as pessoas me perguntam, mas como? Eu sou cidadão, tinha que ter mais direitos. Eu falo, gente, desculpa, eu não faço a lei, mas é a lei, né? É o que é. Uau, não faz nenhum sentido. Por isso que é importante estar ligado aqui na nossa live, viu, pessoal? Olha aí, a Cacá novamente perguntando, em alguma hipótese, um filho cidadão menor de 21 anos pode aplicar para os pais? Em qualquer hipótese. Não, em nenhuma hipótese. O filho tem que ter 21 anos já cumprido e ser cidadão americano. Não existe nenhuma exceção. Aí, pessoal, fechado, tem que esperar 21. Então, legal, obrigada aí pela participação. E a gente tem mais perguntas. Agora tem gente aqui perguntando aqui no celular. Agora com o Covid, né? A gente sabe que para poder fazer a petição de casamento, eles exigem o exame médico. O que aconteceu sobre o Covid? Tem alguma exigência à parte pelo Covid ou não tem nenhuma? Mudou alguma coisa? Tem sim. Então, desde outubro do ano passado, qualquer pessoa aplicando para residência, que é o Green Card, né? Seja por casamento, seja por asilo, seja por qualquer jeito, nesse caso que a gente está conversando aqui de casamento, tem que fazer um exame médico, né? E tem que apresentar esse exame médico para a imigração. No momento que ela for fazer o exame médico, ela tem que levar a prova que ela é vacinada pelo Covid. Se ela for vacinada pela Moderna ou pela Pfizer, são as duas doses, ou pela Johnson & Johnson, uma dose. Tem que levar isso para o médico para ele colocar isso no exame. Olha aí, gente, isso aí é super importante, né? Novidade, né, sobre o Covid, ó. Se a pessoa se recusar a tomar a vacina de Covid, boa pergunta, por motivos religiosos, como fazer? Tem um perdão para esse tipo, ou motivos religiosos, ou questão de saúde, se a pessoa realmente for botar sua vida em risco por tomar essa vacina. Tem perdões,
Na questão religiosa não é tão fácil. A gente tem que provar que a pessoa realmente, a religião dela é contra a vacina, não só a vacina do Covid, porque eu tenho cliente assim, tomou todas as vacinas na vida e agora fala que a religião é contra o Covid. Não, não pode. Tem que ser realmente todas as vacinas, você não pode escolher a qual que você quer tomar e qual você não quer. Mas se for realmente uma coisa verídica, a pessoa sim pode aplicar para uma isenção, né, uma exceção, e ter a residência aprovada. Aí, Jéssica mandou eu tocar o sininho. Essa informação é importante. O pessoal acostumou com o sino já. Informação importante, né? Porque de repente a pessoa, né, se recusa por motivos, como mencionaram, religiosos, né? E não pode tomar a vacina, e aí como é que fica? Pessoal, aí ó, informação super importante pra gente. Então, Covid agora é parte dos exames médicos da imigração. Sim. Exigência, né? Uhum. Legal. E aí tem gente aqui também perguntando, a gente está nos dois lados, estamos olhando vocês e a gente está recebendo chamadas aqui. Se tiver... Ah, ótima pergunta aqui, ó. Se uma pessoa tiver entrado pelo México e casou aqui, como é que funciona esse processo? Nesse caso, se a pessoa for casada com um residente ou cidadão, o processo é o mesmo e tem que fazer um perdão. Não tem jeito. A única exceção é se, quando ela estiver entrando, o ICE ou o CBP, né, que são os oficiais da fronteira, decidirem dar para ela um parole, que é permitir a entrada legal dessa pessoa. Que hoje em dia é um pouco difícil de conseguir. Se a pessoa não tiver o parole, ela tem que fazer um perdão, tem que se casar primeiro, fazer a petição familiar, fazer o perdão, que agora está demorando, a petição familiar sozinha, mais ou menos 10 meses a um ano, o perdão, mais ou menos uns 2 anos, voltar para o Brasil para entrevista e já volta como residente. Então é um processo um pouquinho mais longo, mas é viável, eu faço esse processo o tempo inteiro e não tem escapatória, tem que fazer o perdão. Mas é um caso que é possível, né? Porque muita gente pensa que veio pelo México, não vai se regularizar. É possível. Muito, eu faço muito processo de perdão. Eu até hoje eu não quero assim, jinx, como se fala, eu nunca tive um perdão negado, eu faço muito processo de perdão. Imagina, gente, olha, isso daí merece um aplauso. A gente tem que provar que em inglês seria o hardship, né? Ou seja, a dificuldade, seja financeira, seja às vezes médica, às vezes o residente, o cidadão tem algum problema médico, que ele precisa de tratamento, seja muitas vezes, por exemplo, se o brasileiro se casar com uma outra pessoa de outro país que não fala o português, como é que essa pessoa vai para o Brasil conseguir um trabalho lá sem falar o português? Ou como é que essa pessoa talvez tem filhos aqui, vai ficar longe do seu filho e sua filha para seguir a esposa para o Brasil? Então a gente usa, meu perdão, o pacote de perdão é bem extenso, eu uso tudo que a gente puder provar de dificuldade para o cidadão ou residente para ser aprovado. Então é muito comum, é muito viável, então não desiste, é um processo que acontece o tempo inteiro, é muito comum. Então, só para refrescar aqui a memória, pessoal, então, se você veio pelo México, se você está em processo de deportação agora também, né, Tatiane? O processo também funciona do mesmo jeito, né? Se você estiver em deportação nesse momento, você também pode entrar com sua petição de casamento e a gente vai perguntar a ela se é da mesma forma realmente. Jéssica está dizendo, já estou compartilhando essa live muito boa. Gente, compartilha, porque você vai estar ajudando aí outras pessoas. Pode ter certeza que, ó, Thaís tem que pedir o perdão no Brasil ou pode pedir aqui? Então, como funciona? Enquanto o perdão estiver pendente, né, na imigração, quando estiver lá a gente esperando uma resposta, você fica aqui, você não sai, porque senão você vai ficar preso lá fora sem poder voltar. A pessoa só sai para a entrevista quando tudo já estiver aprovado. Quando o perdão estiver aprovado e eles marcarem a entrevista, eu recomendo que a pessoa saia umas 2 semanas antes, porque tem que fazer um exame médico lá no Brasil, e depois da entrevista, umas 2 semanas, a pessoa volta como residente. Então, a razão por que esse perdão foi criado, que foi criado pelo Obama, foi justamente isso, para a pessoa não ficar separada da sua família. Porque antes desse perdão, a pessoa tinha que fazer o perdão lá fora e ficar 1 ano, 2 anos lá fora esperando o perdão. Então, hoje em dia não é assim, o perdão é feito aqui e só a entrevista que é feita na embaixada lá fora. Olha aí, isso daí é super importante, porque eu acho que o pessoal não sabe dessa informação e muitas vezes pensa, a gente não sabe nem explicar, mas pensa que uma pessoa que entrou pelo México, está na deportação, não pode. Olha aí, essa informação é super importante.
Aí a gente tem aqui em que momento pede o perdão? Junto com a I-130 ou esperando a aprovação do I-130? Tem que ser feito depois. Não pode ser feito junto. Tem que primeiro ter o I-130, depois o perdão. Agora, duas coisas que eu quero aclarar. Tem vários tipos de perdões. Esse perdão que a gente está falando é perdão de pessoa que entrou pela fronteira, né? Ou que está sem status. Se a pessoa, por exemplo, tem uma ordem de deportação, tem outro perdão que ela também tem que fazer. E esse outro perdão, que é o I-212, pode sim ser enviado junto com a I-130. É um outro processo, mas existe essa possibilidade também. Então, a pessoa já com o processo de deportação, que já tem uma ordem de deportação, pode fazer o processo, mas tem que fazer um perdão adicional ou reabrir o caso na corte. A pessoa que está agora em processo de deportação tem que primeiro fechar esse processo de deportação e depois fazer o perdão. Não pode fazer o perdão com o processo de deportação aberto. Eu tive outro dia uma cliente que não é brasileira, mas ela estava na corte, tinha até um advogado, o advogado enviou o perdão ela na corte, que realmente não pode, e o perdão foi negado. Então, o perdão, a pessoa não pode estar com o processo pendente na corte de imigração para enviar o perdão. Tem que ser depois que finalizar a corte. Legal, gente. Agora, uma coisa que eu queria mencionar aqui. Cuidado, porque se você tem um processo desse que requer perdão, gente, não tenta fazer sozinho, não. Faz com um advogado, porque é coisa muito séria. Você vai precisar fazer argumentos. Olha o que a Tatiana Silva mencionou pra gente. O pacote dela é super extenso. Uma das coisas que, né, eu tenho certeza absoluta que você não vai ter. Eu imagino que tenha pessoas que são advogados no Brasil, às vezes, tem um pouco de conhecimento da lei, mas cuidado, porque a gente está falando de fazer um bom argumento para um perdão. Não é preencher formulário, é realmente fazer um argumento que vá convencer o oficial. Então, às vezes, você pensa que fazer um perdão sozinho você consegue, até de repente consiga, mas ser aprovado é outra coisa. Então, procura um advogado. Se você está nessa situação, procura advogado, não tente fazer sozinho, porque não vai valer a pena. A gente tem experiência, né, dentro da Total Help, os advogados da Total Help, que muitas vezes pegam petições de pessoas que tentaram fazer uma coisa dessa sozinha e acabaram tendo problema. Aí você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, porque você vai ter que investir dinheiro nas aplicações, tudo de novo. E eu tenho certeza que às vezes não é nem o dinheiro, é muito mais o tempo, né? Porque a gente não tem tanto tempo para esperar, né? Você está com saudade da família no Brasil, esse tipo de coisa. Então, não tente fazer sozinho. Isso aí é uma coisa que realmente precisa de advogado, tá, gente? O tempo e até a frustração, né? Porque a pessoa está esperando ali chegar uma resposta positiva e até caso que parece simples. Eu tive uma cliente que entrou legalmente, mas estava casada com uma residente, não com cidadã, e pensou que podia aplicar para o Green Card, e estava sem status. Aplicou, fez, pagou tudo, agora foi negado, obviamente, porque não estava sem status, tinha que fazer um perdão, e agora vai ter que pagar tudo de novo, vai ter que me pagar para arrumar o que foi mal feito, então vai gastar dinheiro à toa. Olha aí, pessoal. Então, cuidado. Se está numa posição dessa, não pense duas vezes. É melhor pegar um advogado logo no início para você não perder tempo e nem dinheiro. Aí, continuando aqui, e vamos lembrar que a gente vai aproveitar, vamos tirar uma casquinha aqui das informações, né, com a nossa advogada hoje sobre DACA, gente. Não sei se vocês olharam as notícias hoje, mas eu vi logo 7 horas da manhã, novidades aí sobre o DACA. Então, se você puder compartilhar essa live, avisar o pessoal, ó, estamos numa live lá na Total Help. Informação hoje é sobre petição de casamento, mas a gente vai aproveitar para tirar uma casquinha dela, porque é tópico quentíssimo. Então, quem está no DACA, você vai querer assistir e saber o que ela tem para falar, viu? Então, se liga e pede o pessoal aí para avisar, viu? Voltando aqui as perguntas para a gente não perder tempo, né? Aqui, ó. Tô casada com um cidadão americano, mas eu quero me divorciar. Tenho vários problemas de abuso. E aí, o que acontece? Não fui ainda para a entrevista. Essa é uma questão interessante. Antes de quando eu tenho uma consulta de um caso assim, antes da gente falar do VAWA, né, que é o tipo de petição para pessoas que são abusadas pelo marido ou pela esposa residente ou cidadão, eu sempre gosto também de dar uma outra opção, que é difícil de ser aprovado, mas eu já tive aprovações, que a lei, o que fala, muita gente não sabe disso.
Mas a lei de imigração o que fala é que o casamento tem que ser um casamento real e viável, né, que não é por papel, no dia que a petição é enviada para a imigração, não no dia da entrevista. Então, se a gente conseguir provar, se tiver evidência suficiente que o casamento... Deixa eu bater meu sino para essa daí, ó. Aí, pessoal, olha o que ela acabou de falar. Eu vou pedir de novo para nossa advogada mencionar. Como é que é, Tatiane? O que tem que provar? Tem que provar que o casamento era um casamento real, né, não por papel, no dia que a petição foi enviada para a imigração, não no dia da aprovação, no dia da entrevista. Não é muitas vezes fácil de se provar, mas eu já tive muitos casos, especialmente se o casal tem muita evidência, tem filhos juntos, o marido, nesses 2 casos foram maridos, não quis na entrevista, a gente levou bastante evidência que o casamento era um casamento de verdade, certidão de nascimento dos filhos, enfim. E foram aprovadas, as residências foram aprovadas mesmo sem o marido estando lá, desde que não tenha um divórcio finalizado. Agora, nesse caso aí, se a pessoa realmente não tiver muita evidência, se a gente vir que não vale a pena ela ir na entrevista, a gente pode sim fazer um caso de VAWA. Se a pessoa já enviou a petição de Green Card, a gente pode até reutilizar essa petição para você não ter que pagar de novo o Green Card e transferir uma petição de casamento para uma petição de VAWA, que são para pessoas abusadas. Então, ó, se a pessoa está casada, que é o caso dessa aqui, ainda não foi para a entrevista, né? Essa situação, a pessoa pode transferir esse processo que ela está passando por abusos para um processo de VAWA. É uma transferência. Sim. E se ela já pagou o Green Card, não tem que pagar de novo. Aí não tem que pagar de novo. E nesse caso, aqui ela ainda não divorciou. Agora, no caso, se ela já divorciou. Se ela já divorciou, tem que ser VAWA. A gente não pode tentar salvar esse caso que está pendente, tem que ser o VAWA. Agora, para o VAWA, a gente pode enviar desde que o divórcio seja finalizado há menos de 2 anos. Então, se a pessoa está divorciada, há 1 ano atrás se divorciou, a gente ainda pode fazer o VAWA. Agora, se o divórcio for finalizado 2 anos ou mais, ela perde a oportunidade e não dá mais para fazer o VAWA. Entendi. Então, tem que ser antes dos 2 anos. Uhum. Legal. Temos uma perguntinha aqui. É possível o pai residente aplicar para o filho maior que está fora de status? É possível, desde que o filho seja solteiro. Então, o pai ou mãe residente só pode aplicar para filho solteiro ou divorciado, ou seja, que não está casado. Pode aplicar, mas vai ter que fazer um perdão também. É um processo um pouquinho mais longo, porque de pai para filho, se o filho já é adulto, a gente tem que esperar o visto estar disponível, que é uma espera de alguns anos. Depois disso, tem que fazer um perdão também. A pessoa sai para entrevista no Brasil e volta como residente, mas é viável sim. Legal. Eu tenho uma pessoa aqui que já estava fazendo a pergunta antes exatamente sobre o divórcio, que é uma das coisas que acontece muito. Muitas pessoas pensam que está numa relação abusiva, né? E acaba ficando nessa relação porque acha que é obrigada, porque tem que, porque senão não vai conseguir sua documentação, né? E acaba tendo que aguentar abusos seríssimos. Não só, às vezes, né, abuso verbal, psicológico, mas também abuso físico. Aí eu vou pedir, então, aqui para a nossa advogada só tocar um pouquinho no assunto do VAWA, só para o pessoal saber de que tem saída, pessoal. Não tem que aguentar abuso, não. Você está casado com um cidadão americano, residente também? Residente também. Olha aí, casado com um cidadão ou com um residente, é importante saber que você não precisa aguentar esse tipo de abuso. Aí eu vou pedir você só para tocar um pouquinho no VAWA rapidamente para o pessoal saber como é que funciona. Sim, então o VAWA é Violence Against Women's Act, né? O nome do caso, da lei. E o que é isso? É uma lei que dá à pessoa que é casado com residente ou cidadão a oportunidade de ter uma residência se a gente conseguir provar abuso, né? Que o esposo ou esposa residente ou cidadão está abusando do seu cônjuge imigrante. A gente tem que provar abuso, obviamente, como você falou muito bem, Regina, não tem que ser físico. Muitas vezes a pessoa fala para mim, mas ele nunca me bateu. Eu falo, não, mas espera, vamos ver as outras formas de abuso. Existe abuso psicológico, mental, ameaçar com a imigração. Se você não fizer isso aqui, eu vou chamar a imigração para você, eu vou te deportar. Isso acontece muito. Traição. Então, existem outras formas de abuso. Então, a gente tem que provar abuso, tem que provar que o casamento foi um casamento real, que não foi por documentos, né, com papel.
a gente tem que provar que essa imigrante é uma pessoa de bom caráter moral, ou seja, não tem problema de prisão, nenhum crime, nada disso. Até com crime também é viável, já fiz vários, mas tem que provar que tem uma boa conduta moral, tem que provar que moraram juntos em algum momento na relação e tem que provar que o esposo é residente ou cidadão. Se a gente conseguir provar isso, a pessoa consegue a residência sem ter que pedir nada para o esposo ou esposa abusivo. Eles não têm que assinar nada, eles não ficam sabendo, porque me perguntam muito isso. A pessoa tem medo, vai entrar em contato com ele? Não, é contra a lei. A imigração não pode entrar em contato com o seu cônjuge abusivo e você pode aplicar para uma residência mesmo entrando ilegalmente. Isso também é legal falar. Mesmo entrando ilegalmente, sem ter que fazer perdão, a pessoa consegue a residência pelo VAWA. Olha isso, daí é super importante. Então, se a pessoa está aqui ilegalmente, casou e foi abusada, agora, o que sempre fica na dúvida ela não chegou à entrevista, ela ainda assim pode entrar com VAWA antes disso. Desde que o Green Card não foi aprovado, a pessoa pode entrar com VAWA a qualquer momento. Olha aí, pessoal, vou tocar um sininho nesse aqui. E a razão disso é porque essa é uma das perguntas que vem direto pra gente, né? Inclusive, por causa desses abusos, o pessoal acaba ficando aí nessa relação e acha que, bom, ela já disse que não vai na entrevista e a pessoa fica ali aguentando de tudo, né? Para que ela consiga o tão sonhado Green Card. Então, não precisa, viu, pessoal? É importante. Passa essa informação para frente. Né? É tão importante, a gente sabe que violência doméstica é uma coisa tão séria que acontece bastante, com o Covid aumentou e aparentemente as coisas não pararam, né? Até hoje tem muita gente sofrendo violência doméstica aí. E agora eu tenho aqui uma perguntinha, o pessoal estava perguntando, renovação do Green Card através do casamento, sem o marido querer ir, né? Sem querer renovar. Tem como? Tem como. Também é muito frequente, acontece bastante. Quando a pessoa se casa e o Green Card é aprovado antes deles estarem casados por 2 anos, por pelo menos 2 anos, a pessoa vai receber o que se chama um Green Card condicional. Que ela tem todos os direitos de um Green Card normal, ela pode viajar, trabalhar, carteira de motorista e tal, mas o Green Card dela vence em 2 anos. Então, o que ela tem que fazer? 90 dias, até nessa janela, período de 90 dias, antes desse Green Card vencer, ela tem que mandar essa petição para remover as condições para conseguir o Green Card de 10 anos. Geralmente, se o casal está junto ainda, é uma petição em conjunto, né, dos dois. Mas, se o casal não está mais junto, também pode ser feita. Muita gente também tem dúvidas sobre isso. E até tem abuso, sofre abuso, porque acha que tem que estar casado até conseguir o Green Card de 10 anos. Não é verdade. A pessoa pode se divorciar e enviar a petição própria. Claro, tem que provar, né, as exigências da imigração, mas é viável sim. Olha aí, super legal. E tem uma perguntinha aqui do pessoal perguntando, serve também quando a gente está falando de abuso, adultério? Serve também, porque geralmente o adultério, ele envolve outras coisas. Não é só o adultério, que é uma forma de abuso, não é uma das formas de abuso mais fortes, sozinho, por si só, mas geralmente envolve abuso mental e psicológico, porque você está numa situação que você está achando que você está sendo traído, que você está sendo traída, mexe com o seu emocional, né? Então, eu preparo um pacote, assim, o máximo possível com outros tipos de abuso para ser bem forte. Mas é, sim, considerado abuso, especialmente se for em conjunção com outros tipos de abuso. Olha aí, pessoal, tem muita gente que acaba desistindo da petição, não tem porquê, né, desistir. O pessoal acha, não, já teve uma relação fora do casamento, perdi minha chance, perdi minha oportunidade. Às vezes o casamento acaba, às vezes o outro lado já não está feliz na relação, né? Começa, não deveria, mas começa já a ter uma relação fora do casamento, né? Enquanto está casado, então saiba de que é importante procurar um advogado, porque isso também é considerado um abuso, não é isso? Isso mesmo. E aí, agora, eu queria aproveitar, porque tinha gente perguntando, antes da gente terminar a nossa live, novidades sobre o DACA, né? Hoje saiu aí
logo cedo, 7 da manhã, eu já estava recebendo mensagens do pessoal perguntando o que tem de novidade sobre o DACA? Teve novidades, saiu na televisão, saiu nos jornais. O que nós temos de novidade sobre o DACA hoje? Ok, o DACA, só para falar assim um pouquinho, eu amo esse programa. Eu amo o programa DACA, eu vim para esse país como imigrante criança, né? Então eu sei como o DACA muda a vida de muitas pessoas, mudou a minha vida. Então eu amo o DACA, eu sou assim, número 1 supporter do DACA, né? Então, quando o Obama, né, apresentou esse programa DACA, a pessoa podia fazer o DACA, fazer a permissão de trabalho. E o que é DACA? Só para o pessoal aqui saber o que é DACA. Vamos começar por aí, rapidinho. Então, o DACA é um programa que muitas vezes as pessoas falam que é para os Dreamers, né? O caso dos Dreamers, que é o Deferred Action. O que quer dizer isso? Não é um status legal, mas dá para essas pessoas que qualificam para o DACA o direito de morarem aqui sem o risco de serem deportadas e com uma permissão de trabalho. Né? Então, tem algumas qualificações, não pode ter alguns problemas criminais, a pessoa tem que ter chegado nos Estados Unidos antes de completar 16 anos, e tem datas que a pessoa também tem que cumprir para poder aplicar para o DACA. Tem alguns casos, muita gente não sabe, mas o DACA também permite uma permissão de viagens. Se a pessoa tiver muita gente não sabe. Gente, vou bater o sininho, olha aí. DACA autoriza viajar fora do país, olha isso. Se a pessoa tiver uma razão, tem que ter uma razão, não pode ser só para férias, por exemplo. Se tiver um familiar doente, ou um óbito na família, ou uma razão para um estudo, para estudar, ou fazer uma bolsa de estudo, a pessoa pode conseguir uma permissão de viagem, sim, pelo DACA. Que até, por exemplo, tem um caso assim, a pessoa entra pela fronteira, tem o DACA, consegue essa permissão de viagem, viaja e volta com essa entrada, se ela casar com um cidadão, ela não precisa do perdão. Então, só assim para que a gente estava falando aqui tem azul. Então, essa entrada é uma entrada legal. Olha aí, gente. Olha aí que interessante. Então, só o fato dessa pessoa sair e entrar de novo, agora ela já qualifica. Ela já tem uma entrada legal, a última entrada dela é legal, e ela pode fazer o ajuste de status aqui nos Estados Unidos. Então, só para, assim, que a gente estava falando de casamento, né? Vou bater esse sino. Desculpa, mas vou bater esse sino. Várias vezes essa noite, né? Isso aí é super importante. E, gente, só para lembrar aqui, ó, a própria advogada aqui, Tatiane Silva, ela foi uma Dreamer, né? Hoje aí, ó, uma advogada na nossa comunidade brasileira. Então, é muito importante você estar ligado nessa informação, porque de repente não é para você, mas você pode salvar, né? Passar essa informação para alguém mais, que pode ser um Dreamer e vir a ser uma pessoa super abençoada como a Tatiane Silva, que é na vida da comunidade brasileira, viu? Então, olha o que isso pode fazer na vida de uma pessoa. Obrigada, Jané. Por isso que eu sou assim, eu sou a fã número 1 do DACA, porque realmente mudou a minha vida. Então, todo mundo que eu pode aplicar para o DACA, eu falo, aplica para o DACA. Mas então, o que aconteceu? Quando teve a presidência do Trump, né, ele eliminou o DACA. Ele falou que o DACA foi feito ilegalmente e eliminou o DACA. Começaram a ter lawsuits na Corte Federal, demandas, né, judiciárias, de pessoas que tinham DACA e iam perder, iam ficar sem status, eram milhões de pessoas. E aí tomou uma decisão de um juiz federal que quem já tinha DACA podia continuar renovando, mas não podia novos aplicantes aplicar para o DACA. Quando o Biden entrou, ele tirou isso e falou, olha, todo mundo que qualifique, né, pode aplicar para o DACA, sendo novas petições ou renovações. Então, a gente começou a trabalhar rápido para mandar todas essas novas aplicações. E aí, mais ou menos há um ano atrás, um ano e meio, saiu uma decisão de juiz federal no Texas, falando novamente que não, que o DACA era ilegal e que eles iam permitir as renovações, mas para que novas aplicações não se podia mais. Essa decisão hoje, que foi feita hoje pelo quinto circuito, né, que chama aqui, afirmou essa decisão desse juiz do Texas. Então, eles falaram o seguinte, o DACA não foi feito legalmente, então quem não tem DACA, infelizmente, por agora, não pode aplicar, mas quem tem o DACA, já pode sim continuar renovando a permissão de trabalho e a permissão de viagem. Agora, é também importante ressaltar que a gente tem a expectativa que o governo do Biden vai apelar essa decisão. Que eles são muito a favor do DACA, então eles vão brigar pelo DACA.
Aí a gente espera que eles briguem para apelar para qualquer pessoa que seja elegível poder aplicar para o DACA, sendo novas aplicações ou renovações. Olha então aí, pessoal, moral da história. Quem tem DACA pode renovar, correto? Continue renovando. Uhum. Não foi uma negativa de que essas pessoas não podem. Então, pode continuar renovando. Só quem é novo que não poderia estar renovando agora, correto? Não poderia estar aplicando, na realidade. Não poderia estar aplicando pela primeira vez. E quem tem, siga renovando, pode e deve renovar, mesmo que, até agora eu vou falar um pouquinho do que a gente estava falando, mesmo as pessoas que têm uma petição familiar pendente, que casaram com um cidadão e agora estão com uma petição de green card pendente, continue renovando o seu DACA. Por quê? Eu tive casos similares que a pessoa não quis renovar o DACA, o casamento não deu certo, teve divórcio e a pessoa ficou sem o DACA e sem green card. Então, siga renovando o DACA até ter o green card na mão. Ah, olha aí. E tem algum limite de vezes que você pode renovar o DACA ou não? Enquanto a lei existir, enquanto se tiver essa autorização, continue renovando. Exato. Vai renovando. Enquanto a lei existir, não tem limite. Agora eles estão dando autorização por 2 anos. Então, a pessoa tem essa permissão de trabalho por 2 anos. Não deixa para a última hora. Realmente está rápido. O último DACA que eu mandei, em mais ou menos 1 mês, foi aprovado a renovação. Uau, olha isso, que rápido. E pode viajar, gente, olha que super novidade, né? Poder viajar, nossa, é um presente. O poder viajar, eu sei, porque o número de pessoas que ligam pra gente e a felicidade é tão grande quando eles descobrem que podem, né, visitar a família no Brasil, o pai, a mãe, que não vê há tanto tempo. A gente sabe que, né, isso traz uma alegria, né, o coração dessas pessoas. A gente sabe o quanto é difícil ficar longe da família, né? Bom, doutora Tatiana, vamos aqui, a gente está com um tempinho aí apertado. Eu quero mais uma vez te agradecer. Eu espero que o pessoal que compareceu compartilhe essa live da gente, porque, gente, não esquece, se não for para você, você está ajudando a outra pessoa. Vamos ser gratos, né? Vamos tentar ajudar a nossa comunidade. Então, eu gostaria muito de agradecer. Obrigada aí, Luciene, informações maravilhosas. Obrigada pelo suporte, gente. Obrigada, né, a nossa advogada aqui, Tatiane Silva, por tomar o tempo dela, que a gente sabe que é muito valioso, para estar aqui dando informações gratuitas para a gente, né, tentando dar um suporte para a nossa comunidade. Agora, gente, só para vocês saberem, somos nós ajudando a nossa comunidade. Então, antes da gente falar aí fora, não faço negócio com brasileiro, para. Olha aí, ó, uma advogada brasileira tomando tempo para ajudar a nossa comunidade brasileira. Vamos nos unir em vez da gente tentar se separar. Então, muito obrigada, Tatiane Silva, pelo teu tempo, por toda essa informação. O pessoal aí agradecendo, aplaudindo. Obrigada e dá uns minutinhos para ela também se despedir, né, pessoal? Bom, Jane, como sempre, né? Muito obrigada pelo convite. A gente pode ficar aqui horas e horas falando desse assunto de imigração, que todo mundo tem interesse. Se não é para ele, é para um amigo, para um familiar, né? Então, obrigada pelo convite. Vou estar aqui sempre. Qualquer tópico que a gente vir, que a comunidade brasileira está precisando, vamos falar. Uma coisa que eu queria só ressaltar. A gente fez uma live sobre o SIJ, né? E eu quase nunca tinha consultas com brasileiros querendo fazer SIJ, porque a comunidade não sabia desse tipo de caso, né? Que estão para crianças abandonadas e abusadas. Desde o nosso live, eu tenho recebido muitas ligações de pessoas que nem sabiam que existia e agora estão interessadas e qualificam. Então, vamos levar a formação, né, para o máximo de pessoas. Olha aí, a gente, então fica aqui, ó, você vai receber mais um convite, a gente não vai deixar passar muito tempo e eu prometo a vocês que a gente vai estar aqui tentando ser um pouco mais, como é que é a palavra, né? Tentando ser um pouquinho mais eficaz em termos de tempo, né? A gente está faltando a palavra em português. A gente quer estar aqui com vocês mais vezes, convidar, né, a nossa advogada, e eu prometo que a próxima vez vai ser de novo SIJ, porque eu acho que tem muita gente que ainda pode se, né, qualificar e não tem esse conhecimento. Então, estamos convidando novamente aí em pouco tempo, a gente não vai demorar muito tempo, viu, pessoal, para estar convidando aqui a Tatiane Silva para ela estar conversando com a gente sobre SIJ. E super obrigada mais uma vez, obrigada, pessoal. E o nosso tempinho acabou, mas vou deixar vocês com gostinho de quero mais.
Tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.